Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente atingir a meta de 95 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos, certo? Um ótimo início de semana pra todo mundo. Hoje dia 18 de dezembro, já iniciando aí a semana do Natal, né? John já entrou aí no personagem e tudo mais, tá? Então vamos pra cima, temos muitas novidades hoje, principalmente de mercado da bola, tá? Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você aí que quer fazer a antecipação dos saldos do seu FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, o link está aqui na descrição para vocês, tem um banner com o número também. Aproveitem, principalmente nesse fim de ano, né? O pessoal lá tem um saldo do FGTS guardado, faz a contribuição todo mês, tá trabalhando certinho. Pô, John, preciso desse dinheiro para fazer uma viagem, para pagar alguma conta, para comprar um presente de fim de ano. Não importa qual seja a sua necessidade, tá? O dinheiro é seu, está lá guardado, a Mais Ágil faz a antecipação, deposita na sua conta de forma rápida e simples, tá? Então, precisou da antecipação do FGTS, a Mais Ágil é a solução. Certo, família? Vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, família, a primeira novidade é sobre o Cauã Almeida, certo? Ele é auxiliar do Mano Menezes. Ou era, no caso, né? Era auxiliar do Mano Menezes. O América Mineiro foi rebaixado para a segunda divisão e veio para o mercado procurando alguns profissionais e não procurou nenhum treinador oficial. Certo? Não procurou nenhuma pessoa que estava no cargo como treinador. Eles procuraram o Cebola, que é o auxiliar do Palmeiras, né? O Andrei Lopes. E procuraram também o William Batista, que é o técnico do Sub-20 do Vasco. Então, assim, não procuraram nenhum treinador oficial de algum clube ou que esteja desempregado. E aí, tentaram também o Cauã Almeida, que era auxiliar até então do Corinthians e do Mano Menezes. Ele gostou da proposta, gostou do desafio e vai assumir a equipe do América Mineiro agora, né? E também montando o planejamento para a temporada de 2024. Boa sorte para o senhor Cauã Almeida, né? Que tenha sucesso aí na América e tudo mais. E é isso, o Corinthians agora busca um auxiliar para o Mano Menezes, mas sem tanta pressa assim. Tá? O Corinthians está um pouco mais tranquilo nesse sentido e eu quero saber a opinião de vocês. Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. Um auxiliar do Corinthians sendo procurado assim, já assumindo uma equipe, né? Uma equipe até de tradição, acabou de disputar a Série A do Brasileirão e tudo mais. É um desafio bacana para ele. Boa sorte para o Cauã Almeida. Bom, família, agora falando sobre o Ranieri, né? Acho que a principal tentativa nesse momento do Corinthians de contratação, acho que é o nome mais avançado nesse sentido, tá? E aí o presidente do Cuiabá, certo? Deu uma entrevista falando sobre essa possibilidade, tá? Vou pegar aqui a fala dele completa. Ele falou, ó, a gente tem conversado com o Corinthians há alguns dias, o clube ainda está sob a presidência do Duílio. Não chegou nada oficial para nós, existe sim uma conversa, não chegou uma proposta oficial, mas existem números. E aí já me chamou a atenção, ele fala que não tem a proposta oficial, mas já tem números. Ou seja, então você já tem a proposta, você já tem números, você já tem o valor que o Corinthians vai pagar, já tem uma proposta. Ou eu tô enganado? E aí ele completou falando o seguinte, o Cuiabá comprou o Ranieri do Avaí, que antes era da Jacuipense. Então, a gente tem esses dois parceiros, estamos discutindo com eles, e se for algo que seja bom para todo mundo, principalmente para o Cuiabá e para o jogador, o negócio vai acontecer. Ué, eu falei essa semana, o Jacuipense tem porcentagem, o Avaí tem porcentagem, o Cuiabá tem porcentagem. E o próprio presidente do Cuiabá disse que está discutindo com eles essa questão das porcentagens. Se ele está discutindo porcentagem, se ele sabe os números que o Corinthians vai pagar, não tem proposta, não tem nada oficial,
Me ajuda, né, rapaziada? Me ajuda aí, tá? Então, o próprio presidente do Cuiabá acaba confirmando essa evolução do negócio. E agora falta esse acerto entre Cuiabá, Avaí, Jacuipense, tá? E a sequência aí dessa negociação. Então, tá bem avançado e o Ranieri deve ser jogador do Corinthians para 2024. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, por outro lado, se o Ranieri tá bem avançado, tivemos aí o caso do Emanuel Martinez, volante aí de 29 anos, que estava no radar do Corinthians, foi observado, foi avaliado e foi recusado pelo Cifute, né, o centro de inteligência aí do Corinthians, tá? Agora é comandado pelo Thiago Gasparino, né? Foi até a contratação do Corinthians para o departamento de futebol, né? Então ele está responsável aí por essa avaliação dos jogadores. Chegou o nome do Emanuel Martinez, foi avaliado, e o nome foi recusado pelo Cifute. Ou seja, chegou o nome do Emanuel Martinez, foi recusado. Não haverá negociação com o América Mineiro pelo volante Emanuel Martinez. A gente até debateu sobre ele aqui, né? Foi um dos destaques aí do América Mineiro, apesar da campanha muito fraca no Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos jogadores aí que se destacou na equipe. A gente citou ele aqui como opção e tudo mais, tal. O Cifute recusou. A partir do momento que o Cifute recusa, o Corinthians não tem mais interesse no atleta. E foi isso que foi debatido com o próprio Rodrigo Caetano, tá? Rodrigo Caetano queria ter autonomia. Por exemplo, se o Rodrigo Caetano quisesse o Emanuel Martinez, ele queria negociar. Ele ia falar, vou negociar e tal. E o Augusto Melo falou o seguinte, se o Cifute não autorizar, não avaliar bem o jogador, não adianta, não vai negociar. E aí o Rodrigo Caetano falou, então eu não vou ter autonomia nisso. Eu vou ter que passar por uma avaliação do Cifute. Sim, então eu não quero. Então eu não vou ter autonomia no meu trabalho. Foi esse o debate, tá? Ele falou, então beleza. Então eu fico no Atlético Mineiro e acabou, tá? Então, sobre o Emanuel Martinez, o Cifute recusou e o Corinthians não tem interesse nesse atleta para 2024. Certo, rapaziada? Vamos com mais novidades aqui do mercado da bola, tá? Agora negociações que foram concretizadas, certo? Corinthians chegou a um acordo com o Benfica de Portugal pelo zagueiro Lucas Veríssimo, certo? A gente estava negociando e tudo mais. Para quem não sabia ou não lembrava e tudo mais, o Lucas Veríssimo tinha um empréstimo com o Corinthians até o meio do ano que vem. Ele veio emprestado no meio desse ano, então ele era um contrato de 1 ano de empréstimo. Só que chegaria no meio do ano agora, acabaria, ele retornaria para Portugal. E o Corinthians perderia um jogador que é titular. Nesse momento é um titular do Corinthians. O Corinthians já vinha buscando esse negócio aí com o Benfica, tentando, e conseguiu, tá? Chegou a um acordo aí por 8 milhões de euros, tá? Divididos aí em 3 parcelas, certo? No final de cada ano. Então é o seguinte, chegou o fim de 2024, o Corinthians paga 2 milhões de euros. Chegou o fim de 2025, paga 3 milhões de euros. Fim de 2026, paga 3 milhões de euros. Certo? Qual que é o ponto importante? O Benfica ainda tem uma parcela de 2 milhões de euros para pagar para o Corinthians pela compra do João Vitor, feita em 2022, tá? Pelo acordo, pelo parcelamento que foi feito, a parcela tem que ser quitada ali entre março e abril de 2024. Então, um dos pontos que o Corinthians pode fazer é ligar para o Benfica e falar, então nem precisa pagar essa última parcela do João Vitor e a gente não paga a primeira do Lucas Veríssimo. Então já fica elas por elas. Ou o Corinthians bate o pé, nem precisa bater o pé nesse caso. Ou o Corinthians recebe a parcela, mas no fim do ano tem que pagar o mesmo valor, tá? Que aí o Corinthians receberia um dinheiro aí no meio da temporada, né? Março, abril. Só que no fim do ano, na hora que chegam as cotas de TV e tudo mais, o Corinthians tem que pagar o Benfica, tá? No mais, está tudo acordado. O contrato do Lucas Veríssimo é um ponto importante, tá? Será de 4 anos, certo?
4 anos, então assim, é uma contratação muito importante para nossa equipe, um cara que a gente já debateu aqui bastante, espero que evolua ainda também, né, tenha alguns pontos de evolução e tudo mais, tomara que tenha uma boa dupla também, principalmente para essa próxima temporada, e fico muito feliz, tá, gosto muito dessa contratação e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre um jogador que está de saída do Corinthians, tá? Foi confirmado hoje de manhã a venda do Felipe Augusto, centroavante aí de apenas 19 anos, para a equipe do Cercle Bruges. Qual que é o grande problema? A proposta, a venda, foi oficializada em 3 milhões de euros. Certo? Tá confirmado. 3 milhões de euros, algo em torno aí de 16 milhões de reais. Essa semana o Felipe Augusto já deve viajar, tá? Deve se apresentar aí no começo do ano lá e tudo mais. O Cercle Bruges pagou esses 3 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta, certo? E aí a informação era que o Corinthians manteria 20% dos direitos. Só que não. É pior ainda. O Corinthians vai manter 20% da mais-valia, ou seja, do lucro, quando o Cercle Bruges vender o Felipe Augusto. Então vamos lá, pagou 3 milhões de euros. Se na próxima temporada vendem o atleta por 4 milhões de euros, o lucro deles é de 1 milhão de euros. Pagou 3, vendeu por 4. Tem um lucro de 1 milhão. Então o Corinthians vai ter 20% em cima desse 1 milhão, não em cima dos 4 milhões de euros. Tá? Então é uma porcentagem de 20% do lucro de uma futura venda do Cercle Bruges, certo? Esse é o contrato que o Corinthians fez, essa foi a venda que o Corinthians fez pelo Felipe Augusto. Eu acho que o que mais me chama a atenção é que o Corinthians aceitou uma proposta no meio do ano passado, desse ano, né? Ainda não virou o ano. No meio desse ano, de 6 milhões de euros pelo mesmo Felipe Augusto. Também para um clube da Bélgica. Qual que foi o problema? A proposta veio na última semana da janela de transferências e não deu tempo de enviar a documentação, de fechar a papelada, a parte burocrática. Não deu tempo. O Corinthians aceitou a proposta e não conseguiu vender o Felipe Augusto. Aí chega no fim do ano, você vende pela metade do preço. Metade do preço. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Um ponto que me chamou a atenção, tá, dessa venda aí do Felipe Augusto é o seguinte. Hoje, o Corinthians tem como opção de centroavante o Yuri Alberto e o próprio Felipe Augusto, que acabou de ser vendido. Então assim, a gente mantém agora só o Yuri. O que abre uma brecha, uma lacuna no elenco para a contratação de um outro jogador. E aí a questão é, vai trazer um cara para brigar diretamente pela posição com o Yuri Alberto ou vai fazer uma aposta, uma contratação mais barata para um jogador só para compor elenco? É a dúvida que eu tenho no momento e eu quero saber a opinião do torcedor, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre interesses do Corinthians no mercado da bola, né? Acho que esse é um melhor termo no momento. Temos a situação do Adson, né? Nosso meia atacante que foi vendido aí para o Nantes da França, certo? Só que no momento ele está sem espaço no clube. Nos últimos 3 jogos ele nem foi relacionado, né? Então nem foi para o banco. E ele tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro. Tá? Ele já foi sondado pelo Corinthians e por alguns outros clubes do futebol brasileiro, né? Não informaram aí quais são esses outros clubes, mas hoje, dia 18 de dezembro, existe a possibilidade do Adson retornar ao futebol brasileiro. O Corinthians, obviamente, é o principal interessado e o clube que tem prioridade na negociação, mas tiver alguma outra proposta bacana, nada impede do Adson ir para algum outro clube no futebol brasileiro, tá? Ou ser emprestado, ainda está bem em fase inicial. É um incômodo do Adson e o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro. E aí nem vou esticar muito nesse assunto, né? Começou um interesse do Adson, mais do Adson de voltar do que do Corinthians de contratá-lo, certo? E aí a situação é a seguinte, vocês
aceitariam o Adson de volta ao Corinthians para 2024? Se for por empréstimo, por exemplo, seria uma boa negociação? Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, ainda sobre o Soteldo, tá? Tem gente que fica bravo comigo e aí eu queria entender o motivo, né? Ficar bravo com o John. Eu trago aqui a notícia, não é culpa minha, tá? O Corinthians não desistiu da contratação do Soteldo, tá? Eu trouxe aqui que o Grêmio está bem avançado na negociação, encaminhou um empréstimo do Soteldo para a equipe do Rio Grande do Sul, só que o Corinthians ainda tenta reverter essa situação, tá? O Corinthians, mesmo sabendo que o Grêmio está avançado e tudo mais, não desistiu e tenta essa negociação com o Soteldo para 2024. Está estudando aí qual a melhor forma de negócio para contratar o Soteldo para 2024. O ponto que me chamou a atenção, o Grêmio encaminhou um empréstimo do Soteldo e aí tem o valor de compra fixado no fim da temporada. O negócio que o Corinthians faria era mandar o Ivan e assumir a dívida que o Santos tem. Qual que é o ponto nisso? Não temos esse valor que foi fixado de compra para o Grêmio. Porque se a gente tem um valor, dá para comparar. Ó, o Corinthians iria assumir ali em torno de 15 milhões de dívida e mandaria o Ivan. O Grêmio pagaria quanto? E aí a gente coloca na balança. 15 milhões mais o Ivan é maior ou menor do que o valor que o Grêmio está oferecendo? Qual que é o grande ponto que o Grêmio está na vantagem nessa negociação? Eles vão contratar também o volante Dodi, que pertence ao Santos. E aí, por isso, o Santos já quer fazer a negociação com o Grêmio. Porque, além de negociar o Soteldo, vai negociar o Dodi também. Então, o Santos vê como uma negociação mais vantajosa. Só que eles estão esquecendo que o Corinthians tem o Ivan, que eles estão interessados, tá? Então é isso, é negociação. O ponto é, o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Soteldo, está tentando e a gente segue acompanhando essas atualizações e eu quero saber a opinião de vocês. Esquece, desiste logo aí do Soteldo ou não, tenta, vai insistindo, busca aí uma negociação com o Santos, porque é um jogador interessante. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. São a favor da negociação ou são contra? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!